Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal do Instituto Borborema. Hoje eu quero trazer novamente mais uma recomendação de leitura para vocês. Hoje eu trago este livro, Esse livro bem pequeno, mas muitíssimo precioso, que se chama Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, de São Basílio, Ou seja, o que é que nós estamos diante? Do que nós estamos diante aqui com esse livro? Nós temos um dos teólogos e santos dos primeiros séculos da igreja, chamado São Basílio Magno, que tem, na verdade, uma relação de amizade muito próxima com São Gregório de Nazianzo. Tem na sua família outros santos. Foi um dos patriarcas, dos padres da igreja, que tem uma vasta compreensão da doutrina, do desenvolvimento da doutrina cristã, responsável justamente por fazer com que essas coisas que foram trazidas pelo cristianismo à época antiga fossem aos poucos se desenvolvendo e sendo mais compreendidas e absorvidas, desenvolvidas intelectualmente e absorvidas na cultura, até o ponto depois que nós chegamos a uma civilização efetivamente cristã. São Basílio é um dos responsáveis por isso. E aí, ele aqui neste livro se debruça sobre um questionamento, sobre um problema que era muito presente em sua época, que era como os cristãos deveriam se relacionar com a herança cultural, intelectual, pagã. E hoje em dia, nos nossos tempos, nós temos já algumas questões a esse respeito. Nós temos pessoas que hoje se voltam para uma educação fora da educação institucional, que não funciona, obviamente, e que há algumas divergências a esse respeito sobre o uso ou não da literatura pagã, E as posições, elas divergem, e nada melhor do que, para poder compreender essa situação, nós voltemos os grandes teólogos, padres, santos da igreja, que vivenciaram a época em que o paganismo era vivo, O paganismo era bem mais vivo do que é hoje. O paganismo era a religião e a cultura dominante, há alguns séculos já, a partir da Grécia e de Roma. E você tem, inclusive, como Santo Agostinho, os grandes santos que se convertem do paganismo e são cristãos, e aí tem justamente essa questão bem delicada de como lidar com essa herança. E eles todos, a grande maioria desses santos, como São Jerônimo, São Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, eles foram educados no único meio, na única pedagogia que funcionou no Ocidente, que é a educação clássica, que chama de artes liberais, que é o que a gente, inclusive, aqui no Instituto tenta voltar, nos aproximar através da nossa formação básica, que em breve, se Deus quiser, será lançado online. E aí, eles que tiveram a experiência de ser educados nessa educação que funcionava, e aí você vê que, inclusive, essas pessoas são os frutos dessa educação e dão testemunho de que essa educação funcionava, e tendo eles conhecido de perto não só esse processo educacional, porque eles mesmos passaram, depois eles educam pessoas, eles estão diante dessa querela quando alguns deles se tornam cristãos, e aí há todo esse debate delicado que servirá de muita luz e muita compreensão para nós que hoje podemos ter essas dúvidas, e para que nós entendamos melhor como se deu esse desenvolvimento da educação que aproveita uma herança, mesmo que venha dos pagãos. Porque aquilo que São Tomás diz, nós somos a religião da verdade, nós buscamos a verdade, então não devemos temer. E aí, aqui você vai ter uma ideia da utilidade segundo a visão, não é de qualquer pessoa, é como eu disse, é de um santo, de um intelectual de altíssimo nível, dos primeiros séculos da igreja, que vivenciou essa época de ruptura com o paganismo e de gradual ascensão cultural do cristianismo.
E aqui você tem um testemunho, uma análise de primeira mão, qual é a possível utilidade, né, dessa literatura pagã a quem é cristão e aos jovens especificamente, né? E daí você terá uma melhor ideia sobre esse assunto e poderá tomar suas decisões não baseadas em achismos, mas em experiência concreta. E o que você vai ver muitas vezes é que todos esses santos, inclusive os que vêm depois, todos eles de algum modo passam por essa educação que foi a única que produziu bons frutos. E aqui São Basílio vai tratar mais especificamente dessa questão. Ok? Então recomendo como não só uma documentação histórica, mas uma documentação histórica, uma exortação de alguém que tem realmente capacidade para fazê-lo por vários assuntos e que é muito pertinente aos dias atuais. E quando ele escreveu era ainda mais pertinente, mas joga uma luz a todos nós que hoje precisamos buscar com nossas próprias forças uma educação que seja apartada das instituições que se perverteram e muitas vezes justamente promover o contrário do que deveriam promover, e que temos essa árdua tarefa, portanto, de fazê-lo com nossas próprias mãos, com poucos recursos. Precisamos, portanto, nos amparar naqueles que, melhor do que ninguém, vivenciaram e chegaram ao ápice da finalidade humana, não só como intelectuais, mas também como santos. Então, é isso. Carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã, do São Basílio, publicado pela editora Eclésia, e você pode comprar esse livro também aqui na nossa livraria, livrariaib.com, está aqui o link na descrição. E se você é um apreciador do nosso trabalho, por favor, nos ajude através do Apoia-se, através da compra dos livros, através da compra dos nossos cursos, né? Temos mais de 20 cursos com os melhores professores do país a um preço muito baixo, e tudo isso nos ajuda a poder manter e ampliar o nosso conteúdo. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.